Por fora, a babá parecia ser uma esposa e mãe vizinha muito bondosa, mas por dentro espreitava algo mais sinistro. Nesta semana, discutimos a história da babá, que abre uma série de arquivos sobre assassinos. Nani Yazel nasceu em 4 de novembro de 1905, em uma família carente no Alabama. Foi criada com um irmão e 3 irmãs. Nani e seus irmãos foram privados de uma educação adequada devido ao excesso de controle do pai. Todas as crianças eram forçadas a trabalhar longas horas na fazenda da família e eram impedidas de ter uma vida social saudável. Nani sofreu um acidente aos 7 anos de idade, quando bateu a cabeça contra uma barra de metal enquanto andava de trem com sua família. Ela mais tarde atribuiria o acidente à sua depressão, dores de cabeça frequentes e episódios de apagão. Conforme crescia, Nani desenvolveu ressentimento em relação ao pai. Quando adolescente, ela e suas irmãs eram proibidas de usar maquiagem e roupas que as fizessem parecer atraentes, com o objetivo de evitar o contato com meninos. Nani tinha 16 anos quando se casou com seu primeiro marido, Charlie Bragg, um homem que trabalhava na mesma fábrica que ela. Os dois namoraram por apenas 4 meses antes de se casarem, com a aprovação de seu pai. O casal recém-casado nunca teve uma lua de mel, pois Charlie não tinha família e era criado por uma mãe solteira. Ele insistiu que sua mãe vivesse com eles em um ambiente controlado. Nani foi submetida às regras da sogra e deu à luz 4 filhas entre 1923 e 1927. Jovem e presa em um casamento infeliz, Nani começou a recorrer ao álcool e ao cigarro para passar o tempo. Não demorou muito para que o casamento atingisse o seu ponto mais baixo. Criando 4 filhos que raramente via, Charlie começou a traí-la, o que tornou as coisas ainda piores. No início de 1927, 2 de suas filhas morreram repentinamente de suspeita de intoxicação alimentar. O processo de luto foi interrompido quando Nani recebeu o dinheiro do seguro de vida de sua filha. Charlie acusou Nani de envenenar as meninas e fugiu com sua filha mais velha, deixando o recém-nascido aos cuidados da babá. Após a morte de sua sogra, o casal se divorciou em 1928. Nani assumiu a custódia das 2 filhas restantes, depois que Charlie alegou temer sua esposa e se recusou a comer sua comida sempre que estava de mau humor, culminando no fracasso de seu casamento. Com 2 filhos para sustentar, Nani procurou por romances e começou a buscar um novo parceiro. Após o divórcio, Nani mudou-se para Anniston, Alabama, com seus filhos, continuando a escrever para revistas. Nani chamou a atenção de um homem de 23 anos, Robert Frank Harrelson, e os dois começaram a trocar poesias românticas e presentes um para o outro, até se casarem em 1929. A grande expectativa por um novo começo na formação de uma família não durou muito tempo, quando a babá levou as meninas para Jacksonville, apenas para descobrir que seu novo marido era um alcoólatra com histórico criminal, com acusações de agressão. Apesar de seus registros anteriores, o casal permaneceu junto por 16 anos, muito mais tempo do que seu casamento anterior. Em 1943, a filha mais velha da babá, Melvina, deu à luz seu primeiro filho, Robert Lee Innes, e um segundo filho em 1947. Esgotada de suas longas horas de trabalho de parto, Melvina achou que estava delirando quando testemunhou sua mãe enfiando um alfinete de chapéu na cabeça de seu recém-nascido, o que resultou na morte do bebê. Os médicos pediram desculpas por não conseguirem confirmar a causa da morte, acreditando que poderiam ter sido complicações do parto. Alguns meses depois, a babá estava cuidando de seu neto infantil quando ele morreu inesperadamente por asfixia. A morte súbita da criança deixou a família em choque e tristeza, enquanto a babá recebia $500 de um seguro de vida que ela havia feito para Robert apenas 2 meses antes. Após uma noite de intensa ingestão de bebidas em um bar local em 1945, Frank voltou para casa exigindo intimidade de sua esposa, que recusou. Frank tornou-se agressivo e a babá acabou cedendo. Ela alegou que Frank a violentou, o que foi o limite para ela. Em um estado perturbado, a babá furiosa buscou vingança no dia seguinte, colocando discretamente veneno de rato na garrafa de bebidas de Frank, e,
Consequentemente, presenciou seu marido passar por uma morte lenta e dolorosa naquela mesma noite. A babá sentia satisfação em tirar a vida de quantos parentes pudesse e continuou a lucrar com suas mortes. Não demorou muito para a babá seguir em frente novamente. Ela conseguiu encontrar facilmente outro homem adequado chamado Hua Li, que apareceu nas colunas de namoro de revistas. Eles se mudaram para Lexington, Carolina do Norte. Após 3 dias de se conhecerem, o casal se casou. No entanto, isso não significava mais uma chance de encontrar felicidade para a babá. Assim como seus maridos anteriores, esse tal Li era conhecido por ser um trapaceiro e alcoólatra que se aproveitava de mulheres por períodos de tempo não revelados. A babá fugiu da cidade e retornou em um estado otimista, cuidando de suas tarefas domésticas, enquanto o marido procurava o afeto de outras mulheres. Foi durante seu 3º casamento que ela percebeu de forma dolorosa que nunca seria capaz de encontrar o homem perfeito para alguém como ela. Em 1950, Li morreu subitamente de insuficiência cardíaca após apresentar sintomas similares aos da gripe. Os médicos acreditavam que sua morte poderia ter sido atribuída ao seu consumo excessivo de álcool. Removendo a babá do radar de todos, na manhã após a morte de Li, sua propriedade foi completamente destruída pelo fogo. A babá sabia que a irmã de Li estava prestes a herdar a propriedade após sua morte e fez todo o possível para evitar que isso acontecesse. Pouco antes de partir da cidade, a babá decidiu visitar sua sogra, que também faleceu inesperadamente durante o sono. Naquela mesma noite, em 1952, a babá, agora com 47 anos e envelhecendo rapidamente, percebeu que estava perdendo sua beleza e começou a buscar homens mais velhos através do serviço de namoro chamado Diamond Circle. Foi lá que ela encontrou seu 4º marido, Richard L. Morton. Ao perceber que ele também era um mulherengo, a babá começou a planejar sua morte, mas seus planos foram abruptamente interrompidos quando sua mãe idosa decidiu se mudar. Incapaz de matá-la sem levantar suspeitas, a babá tomou precauções extras, mas eventualmente não teve escolha senão envenenar sua própria mãe. 3 meses após a morte de sua mãe, Richard faleceu pouco antes de a babá fazer sua última parada em Tulsa, Oklahoma. Desesperada por dinheiro, a babá conheceu Samuel Deuce, e embora tenha sentido emoção em matá-lo, essa emoção logo a alcançou. Em junho de 1953, a babá conheceu e se casou com Samuel Deuce, um homem conservador e religioso que desaprovava os romances da babá. Alguns meses depois do casamento, Samuel foi diagnosticado pelos médicos com uma grave infecção do trato digestivo após comer a comida preparada pela babá. Desesperada para receber o pagamento do seguro de vida que ela havia feito para ele, a babá o envenenou, e ele morreu como resultado. A morte súbita de Samuel levantou suspeitas médicas, e em outubro de 1954, a babá foi presa pelo assassinato de seu marido, após uma autópsia concluir que Samuel havia ingerido uma quantidade alarmante de arsênico. Em 17 de maio de 1955, a babá confessou-se culpada pelos 11 assassinatos que cometeu de 1920 a 1954, e confessou todos os seus crimes de forma enigmática, parecendo não demonstrar remorso pelos assassinatos de seu neto, bebês, mãe, 4 maridos e sua antiga sogra. O Estado não impôs a pena de morte, e a babá foi condenada à prisão perpétua, onde ela permaneceu rindo. Nani Deuce faleceu de leucemia na enfermaria do Hospital da Penitenciária Estadual de Oklahoma, em 2 de junho de 1965, aos 59 anos de idade. Sua história chocante e sua crueldade ganharam notoriedade como a vovó serial killer, e ela ficou conhecida como uma das assassinas em série mais perigosas.